Bem, pessoal, sei que pode ter ficado ainda confuso toda essa questão de situação patrimonial ali e tal. Então, fiz aqui um quadro resumo para facilitar o entendimento. Vamos lá. Primeiro ponto, você começa sempre pensando no ativo, em relação ao passivo. O ativo, ele é maior do que o passivo? Bem, se eu tenho mais ativo do que passivo, logo a situação está boa. Situação positiva, situação superavitária, situação ativa. Tá, e o que isso implica? Implica que se eu tenho um ativo maior do que o passivo, eu vou ter um PL positivo. Já vamos explicar por quê. Tá, agora não, a situação não. A situação é que o ativo está igual ao passivo. O que eu tenho de coisa boa, eu tenho de coisa ruim. Bem, então a situação está nula, está equilibrada. Eu não tenho PL nenhum, eu só tenho ativo e passivo, que são valores iguais. Já a gente vai detalhar também. Vamos lá. Agora o ativo, ele está menor do que o passivo. Ou seja, eu tenho mais passivo do que ativo. Então, como é que eu compenso isso? Eu compenso com PL. O PL vai ficar negativo. Então, vai ter um PL negativo. E se eu tenho mais passivo do que ativo, a gente diz que a situação é de passivo a descoberto, situação deficitária, situação passiva. Mas vamos lá, com calma, um por um. Vamos começar aqui pela situação superavitária, quando eu tenho mais ativo do que passivo. Aqui, ó, o ativo está maior do que o passivo. Você sabe que o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, porque para todo débito tem um crédito equivalente. Então, vamos lá. O lado esquerdo está 7. O lado direito, aqui o passivo, está 4. Então, para equilibrar, para ficar 7 igual a 7, eu preciso de um 3 aqui. O que me falta é sempre o PL, né? Então, eu coloco um 3 aqui. Então, fica, ó, ativo maior que o passivo. 7 está maior que 4. Beleza. Então, como é que eu equilibro? Eu coloco o 3 aqui. Isso significa o quê? Que tem um PL e esse PL é positivo. Então, situação é a seguinte, ativo é maior que passivo, existe um PL e ele é positivo. Ok. A gente tem uma situação aqui especial da situação superavitária. É uma situação superavitária? É, só que é uma situação especial, que é o seguinte, além disso aqui acontecer, além do ativo ser maior que o passivo, esse ativo ele é igual ao PL, ou seja, esse valor aqui ele coincide. Então, não vai ter passivo. Hã? Como assim? Aqui, ó, pessoal. O ativo está maior que o passivo? Tá. E, além disso, o ativo está igual ao PL. Então, esse passivo aqui tem que ser igual a zero, porque como é que eu vou colocar, como é que eu vou equilibrar os dois lados da equação se tiver um valor aqui diferente de zero e o ativo ser igual ao passivo? Não tem como. Então, se o ativo for igual ao PL, o passivo tem que ser igual a zero. Essa aqui é uma situação, a gente fala de situação de abertura da empresa. Que quando você abre a empresa, você põe lá na conta capital social lá o valor que o sócio prometeu pôr nela e já coloca na conta caixa ali, sei lá, o dinheiro que ele colocou. Então, você ainda não tem dívida. Então, na hora que você abre a empresa, é uma situação plena ali, uma situação de abertura. Você não tem passivo, a situação está superavitária. Beleza. Agora, a situação nula, equilibrada. O ativo é igual ao passivo. Aqui, ó. O ativo é igual ao passivo. O lado esquerdo já tem 7. O lado direito já tem 7. Então, que valor que vai caber aqui para o PL? Zero. Então é o seguinte, se a situação está essa aqui de ativo igual a passivo, como consequência disso, não tem PL. PL igual a zero. Aqui, ó. Agora, quando o passivo é maior do que o ativo. Olha só, o passivo está maior do que o ativo. Então, como é que eu equilibro? Para equilibrar, eu tenho que mexer no PL. Como é que eu faço? Eu tenho que pôr o valor negativo aqui. Eu vou ter que pôr menos 4. Aí sim, quando eu somo menos 4, fica 3. 3 igual a 3. Então é o seguinte, se eu tiver que o passivo é maior do que o ativo, ou o ativo é menor do que o passivo, como consequência disso, o meu PL fica negativo. Ou o PL fica negativo. Visto graficamente, no gráfico não tem como representar o número negativo, né? Porque a área você não representa o número negativo. Então, se você olhar no gráfico e tiver o PL aqui do lado esquerdo, esse gráfico não está errado. O que ele está fazendo, ele está representando um passivo a descoberto. Então, se você vê um gráfico assim, uma representação gráfica assim, em que o ativo fica do lado esquerdo, beleza. O passivo do lado direito, beleza. Só que o PL fica do lado esquerdo, então ele está representando um passivo a descoberto. Essa representação aqui é equivalente, ó. Pessoal, e esse passivo a descoberto, passivo deficitário, situação passiva, ou seja, quando eu tenho um ativo menor do que o passivo, ele tem uma questão também específica, ele tem uma situação específica. Igual aqui no superavitário tinha a questão da abertura, né? Onde o ativo era igual ao PL. No passivo a descoberto tem uma situação especial também, que é o quê? Olha só, imagine que eu estou nessa situação. Uma empresa onde eu não consigo, com todo o meu ativo, eu não consigo pagar minhas dívidas com terceiros. Então, muito provavelmente, essa empresa vai fechar. E quando ela for fechar, como é que fecha a empresa? Eu tenho que pagar o máximo que eu puder aqui de passivo, desse passivo com terceiro.
Então, se eu estou devendo 7, o que eu faço? Eu entrego 3 do ativo. Tu entrega 3 aqui, fica com 0. Entregou 3 aqui, ficou com 4. Olha aqui embaixo. Ó. Ficou 0, 4. Então, quando eu liquido a empresa, ou seja, quando eu tenho meu ativo igual a 0, eu estou liquidando a empresa, quando eu tenho meu ativo igual a 0, como consequência, o passivo é igual a menos PL. Aqui, ó, ativo igual a 0, como consequência disso, o passivo é igual a menos PL. Só você olhar aqui. Bem, pessoal, acho que é isso. Agora é fazer questão, né? Mas acho que esse esquema aqui ficou bem prático de você ver. Agora, pessoal, uma dica minha aqui, ó. Eu recomendo você estudar esse tipo de situação aqui, não muito por esse esquema aqui direto. Eu recomendo você olhar primeiro aqui e pensar. Olha só, essa situação em que eu tenho PL. Se eu tenho PL, então a situação já está positiva, pessoal. Eu já sei que isso aqui é a situação superavitária. Beleza, eu tenho PL. Agora, se eu olhar para uma situação dessa daqui, ó, opa, peraí, eu tenho um 0 no meio. Então você já começa a pensar, pô, que situação é essa daqui? Tenho 0 no meio, mas eu tenho PL também. Se eu tenho PL, é uma situação superavitária, mas como eu tenho 0 no meio, é uma situação especial. Então é uma situação superavitária plena, em que o ativo é igual ao PL. Beleza. Agora eu olho para cá. Eu olho para cá, opa, não tenho PL. Se eu não tenho PL, então a situação é nula. Isso aqui é também fácil de identificar. Beleza. Agora eu olhei aqui, ó. Opa, PL é negativo. Situação de passivo descoberto. Eu já sei disso. Ah, não. Olhei para cá, ó. Opa, peraí, eu tenho PL negativo também, situação passiva descoberto. Ah, mas eu tenho um 0 também. Então, peraí, então é uma situação especial do passivo descoberto. Qual que é a situação dessa? De encerramento, porque eu não tenho mais ativo para entregar. Já entreguei tudo e o que me resta é só o passivo. Então, segue as dicas aí e vamos que vamos. Tá, antes de eu ir embora, mais uma coisa aqui, pessoal. Um ponto que merece atenção. Vai ter questão, olha só, quando eu falo aqui, ó, que o passivo é igual a menos PL, você está vendo, de fato, o passivo é igual a menos PL. Mas a questão pode falar que, na situação de liquidação, sei lá, o passivo vai ser igual ao PL. Se ele já falou que o ativo vai ser igual a 0, porque está nessa situação aqui, então, dependendo de como a questão foi escrita, eu posso entender sim, que o passivo vai ser igual a 0, mas fica ali subentendido que o passivo vai ser igual ao PL, mas fica subentendido que esse PL aqui tem o valor oposto do valor do passivo, tá? Então, se você vê, na situação de encerramento, onde o ativo fica igual a 0, você, beleza, o passivo é igual ao PL, não igual ao menos PL, é igual ao PL, pode ser que a questão desse como certo também, mas aí fica subentendido que esse valor do PL aqui é negativo. Isso aí. Pessoal, uma anotação aqui é o seguinte, não sei se você de repente está já mais avançado, já sabe algumas outras matérias e tem essa seguinte dúvida. Então sempre que eu estou na situação aqui de passivo descoberto, eu tenho um prejuízo acumulado? A resposta é não. Por exemplo, olha só, vamos supor que você está aqui com aquele lance 3, 7 e aqui logo vai ficar menos 4, né? Não, mas tem que ter prejuízo, está negativo. Mas não, porque o prejuízo acumulado, pessoal, é o prejuízo que ele acontece todo ano. Todo ano você faz lá as contas de resultado, aí depois você verifica que teve prejuízo, no caso teve um prejuízo acumulado, você joga para dentro do PL. Só que, por exemplo, imagina que tá aqui, ó, 3, 7 e tivesse aqui, ó, menos 10. Aí você teve um lucro, aí você colocou o lucro aqui de 6 e aí foi para menos 4. Entendeu? Então, nesse ano você teve lucro, só que ele continua negativo. Então, não quer dizer, ter o PL negativo, passivo descoberto, não quer dizer que você teve prejuízo acumulado naquele ano. Você pode ter tido anos anteriores, tá?